Boa tarde, boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, e estamos no Focando Vidas, ministério do LVO, Luz e Vida aos Orientais. Mas um sábado, onde nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor, e como todos os sábados nós temos feito, estamos aí avançando em Gênesis. Estamos vendo a vida de Jacó. E as coisas vão acontecendo, e hoje nós vamos ver aí uma barganha que ele vai fazer com Labão a respeito de dinheiro. Olá, Tiago, tudo bem? A respeito de dinheiro, né, do seu salário, como é que vai ser. E nós vamos ver, é óbvio, que o Senhor, nesse tempo todo, começou já a trabalhar no coração. Jorge Herrera quer participar do seu vídeo. Pode vir, meu querido. Pode entrar. Tudo bem, Jorge? E então a gente vai estar acompanhando Jacó. Ele teve aquele encontro lá com o Senhor e as coisas começaram a mudar na vida dele, não é? Bom, a vida de Jacó é uma vida de um ser humano comum, cheio de falhas, cheio de problemas, dificuldades, mas a diferença é que Jacó realmente ele caminhava com o Senhor, né? Ele foi crescendo, foi desenvolvendo, como muitos de nós. Ele tinha, no começo, muitas dúvidas, muitas dificuldades, mas aos poucos o Senhor foi trabalhando e preparando este homem para realmente se tornar Israel. E o pai realmente de 12 tribos. E nós vamos ver uma série de acontecimentos futuros que vai desaguar em José, não é? E muitas coisas. Olá, César. Hoje conseguiu entrar bem no começo, hein? Muito bem. Nós vamos estar orando. Vocês já podem abrir lá o capítulo 30. E se você tiver algum pedido de oração, então já faça isso, tá bem? Eu tenho alguns agradecimentos e temos alguns pedidos também, ok? Vamos orar? Deus vivo, Deus poderoso, Deus da vida, entramos em Tua presença, Senhor, no Santo dos Santos, pelos méritos e pelo sangue do Senhor Jesus. Nós entramos, ó Pai, na Tua presença, apresentando as nossas petições, mas antes disso, confessamos que somos pecadores, somos falhos, que precisamos do Teu Espírito em nós agindo, para que realmente nós possamos estar sempre tendo discernimento das coisas que fazemos. Pai, hoje é um dia muito interessante, porque todas as vezes que nós expomos Gênesis, muitos desconhecem as Escrituras. São poucas as pessoas que estudam a Tua palavra, versículo a versículo, e aplicando na vida. Então, nós temos tido esse privilégio por anos. E agora, Senhor, nós estamos com um grupo, muitas vezes heterogêneo, porque alguns entram, se repetem, outros não, entram novos, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu tenho louvado o Senhor, tenho agradecido ao Senhor, porque essas lives têm atravessado fronteiras. Tenho ido até o Japão, Nepal, tenho estado nos Estados Unidos, tenho em várias partes, né? China, tem várias partes que ele entra, Senhor, Indonésia, aqui na América Latina, no Brasil, enfim, por misericórdia, o Senhor tem nos usado. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar nos conduzindo hoje. E quero agora interceder, Senhor, por algumas pessoas e agradecer por outras. Quero te agradecer pela operação do Rafael. Finalmente, Senhor, quantos e quantos e quantos meses nós vimos orando para que essa operação saísse e agora saiu exatamente, Senhor, no teu tempo, não no nosso. Ele já está em casa, já está se recuperando
Enfim, são realmente momentos de alegria por parte da esposa, Deus. Então, Senhor, nós pedimos também pela Priscila, que o Senhor esteja agindo poderosamente também na vida dela e cada um que realmente estiver com este casal, que possam estar orando por eles, que possam estar realmente se colocando na posição deles. Estão muitas vezes com dificuldades até financeiras, por causa exatamente da saúde do Rafa, a saúde da esposa, porque ela tem problemas sérios na coluna e não se resolve, está se arrastando. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, nós queremos louvar o Teu nome, Te agradecer, porque o Senhor realmente deu a solução. Ele que tem esse problema de hidrocefalia, né? Água na cabeça, ele foi operado e está passando muito bem. E nós realmente, como família, agradecemos e entregamos ele aos Teus cuidados, que a recuperação seja rápida e que ele possa voltar ao seu trabalho. Agora queremos apresentar, Senhor, nosso irmãozinho Chiquita, esposo da Ivani, tua serva, amados servos de anos, que começou conosco lá muitos anos atrás, 43 anos atrás, lá na Igreja Batista Regular Filadélfia. E esse teu servo agora apresentou um pequeno tumor no cérebro, Senhor. Então, que o Senhor possa estar conduzindo o Dr. Renan, que o Senhor possa estar realmente dando a ele as palavras corretas com respeito ao que fazer. Nós oramos até para que o Senhor ponha a tua mão de cura, que o Senhor possa remover de forma sobrenatural, remover mesmo esse tumor, para que ele não precise nem ser operado. Mas se for essa a tua vontade, que seja para que ele testemunhe aos médicos, ele testemunhe às enfermeiras. Continuo orando pelo Sebastião, Senhor, que ele consiga se recuperar o mais rápido possível, e também o Davizinho, Senhor, que o Senhor continue agindo na vida dessas duas crianças. E peço, Senhor, por todos os demais irmãos, a Rose, Senhor, na sua recuperação, todos os demais irmãos que de alguma forma estejam passando por dificuldades e por problemas. Então, ameniza o sofrimento daqueles que estão doentes, Senhor. A gente sabe, Pai, que os tempos são difíceis, mas o Senhor está conosco. Entrego a Igreja Batista Regular Filadélfia nas tuas mãos, todos os seus membros, o teu servo, Senhor, Antônio Carlos, pastor, e também Tadeu e Pedro, para que o Senhor, através deles, possa realmente construir ali uma igreja sólida, crescente, que ela realmente possa causar impacto no lugar onde está. Peço também pela IBNA, nossa igreja aqui em Campinas, que o Senhor esteja também, Senhor, com seus pastores, com seus líderes, e eu que estou indo para lá posso continuar sendo alimentado, porque nós também precisamos da Tua Palavra, precisamos ser alimentados. Não é só dar, não é só pregar, não é só ministrar, mas queremos ser ministrados também. E eu te louvo e te agradeço pela seriedade que encontramos no Maurício, Senhor, um servo fiel que tem exposto a Tua Palavra, Deus. E a gente percebe, Senhor, que em volta dele existe discípulos, né? E o Pierre, a mesma coisa. São dois servos, dois pastores, que realmente nós sentimos a seriedade, percebemos como realmente eles trabalham para que essa igreja cresça e se fortifique cada vez mais. Seja com o Rômulo também, que é jovem, pastor. Defina para ele, Senhor, aonde ele irá, o que ele vai fazer.
Eu também te peço, Senhor, pela igreja chinesa. Obrigado que hoje, Senhor, nós estivemos ali com eles e foi muito gostoso, foi muito gostoso. Então, que a gente possa continuar, ainda não são muitos. Creio, Senhor, que eles têm dificuldade de trazer outras pessoas. Nós precisamos realmente começar a entrar na colônia, começar a trabalhar com pessoas, para que essas pessoas comecem a vir. Obrigado pela ministração que foi feita no domingo passado. Foi realmente uma palavra que veio confrontar a igreja e a mim mesmo, Senhor. Senhor Deus, seja agora comigo e com todos os irmãos que estão aqui, com aqueles que vão entrar, seja pelo YouTube ou mesmo agora, muitos entram no final. Então, que o Senhor esteja usando esse teu servo, apesar das falhas que temos. Seja com a família de cada um desses que está aqui. Guarda-os no teu amor. Deus, nós pedimos pelo Henrique, Senhor, pedimos pela irmã dele, Pai. Tu sabes, Senhor, que ela fez um procedimento cirúrgico e que realmente foi bem sucedido. Nós agradecemos, louvamos pela recuperação e que o Senhor possa realmente fazer com que ela conheça a tua verdade. Nós te agradecemos também por todos os demais que estão entrando e que eles possam estar realmente agora aproveitando da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, uma ótima tarde, um tempo muito gostoso aqui em Campinas, quente, não é? E nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar dessa palavra maravilhosa. E hoje nós vamos estar aqui caminhando do capítulo 30, a partir do versículo 25. Nós já tínhamos visto que a Raquel havia dado à luz a José e a partir desse instante nós vamos começar a ver... Olá, Mamed, tudo bem, meu querido? Nós vamos começar a ver uma luta entre Jacó e Labão, mas uma luta de sutilezas, não é? Uma luta de um tentando de alguma forma estar levando vantagem e o outro, movido pelo próprio Deus, por Jesus, ele vai começar realmente a ter recursos inesperados. Ele começa realmente a depender de Deus, não é? E as coisas vão acontecendo, os milagres vão acontecendo. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Tem uma passagem que nós vamos ler que até hoje nenhum teólogo realmente conseguiu esclarecer bem o que nós vamos ler, tá bem? Nós não sabemos os detalhes, como isso acontecia. Uma coisa eu sei, não tinha nada a ver com misticismo, tá bem? Porque Deus não iria permitir que isso acontecesse, porque a palavra fala que quem vai realizar os milagres é Deus, não é aquilo que nós vamos ver daqui a pouco, tá bem? Então, já vamos preparando aí. Então, o versículo 25 começa assim: Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permita-me que eu volte ao meu lugar, à minha terra. Então, nesse instante, Jacó está começando a realmente querer sair de lá. Afinal de contas, foram 14 anos trabalhando e dando muito lucro a Labão, não é? E ele quer voltar para a terra dele, não é? Então ele diz para Labão: Dá-me as mulheres e meus filhos pelas quais eu te servi, ou seja, aquilo que eu tenho hoje é uma consequência do meu trabalho, não é? Você não está me dando de graça. Não, eu trabalhei pelas duas mulheres, não é? E ele fala: e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi, ou seja,
tudo que eu fiz, você não pode ignorar. Eu trabalhei, você cresceu, Labão, você realmente se tornou um homem rico, muito mais do que já era, mas isso foi fruto do meu trabalho. E Labão vai reconhecer quem é que estava por trás desse trabalho. Olha só que interessante. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti? Ou seja, será que eu acharia misericórdia da tua parte com relação a mim? Por quê? Porque Labão não quer abrir mão de Jacó. Porque Jacó está dando a ele prosperidade, riqueza. Então ele não quer que Jacó vá embora. Ele sabe realmente que não é por ele que as coisas estão acontecendo, mas por causa de Jacó. Fica comigo. Olha só. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então, Labão era consciente de que todo o resultado que ele estava tendo era devido a Deus. Não era porque simplesmente Jacó era alguém experiente. Sim, ele tinha experiência, mas a experiência dele não valeria nada se Deus não estivesse por trás. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do seu gado. Jacó vai começar agora um diálogo, negócio. E o pessoal daqueles lados lá são bons negociantes. E Jacó já era, e Labão, mesma coisa. Então vai haver uma negociação. Vamos ver como é que isso fica, não é? Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. Então, Jacó agora coloca um argumento para ele: olha, você tinha um pouco, mas o que você tem hoje foi algo sobrenatural, algo que veio da mão de Deus. Não se esqueça disso. Bom, Labão já tinha falado e agora a respeito disso e Jacó está reforçando. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Esse era o motivo que Labão não queria que Jacó fosse embora, não é? Interesseiro. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Que o nosso Jacó está falando? Todos esses anos que eu trabalhei e que você enriqueceu, todos os recursos, ou seja, todo o resultado, nascendo, seja de cabra, seja de ovelha, eram só do Labão. Não pertence a ele. Primeiro, 7 anos, trabalhou pela primeira mulher. Segundo, pela segunda. Então, ele pessoalmente, Jacó, não tinha recursos. Ele vivia ali com Labão, comendo, bebendo, a esposa dele, as duas, né? Esposas, os filhos. Mas, agora, ele está dizendo para Labão: Labão, a partir de agora, eu quero trabalhar para mim. Eu quero que os resultados sejam para mim. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Ou seja, eu não quero que você me dê nada. Eu simplesmente vou estabelecer um salário. É óbvio que Deus já havia tocado o coração de Jacó para que tudo isso fosse um acontecimento planejado. Jacó não ia falar o que ele falou se Deus não tivesse colocado no coração dele isso. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isso. Então, ele disse assim, vou fazer o seguinte, até agora você não me deu nada, se eu fosse embora agora, estaria sem nada, caminhando sem nada, só levaria minha esposa e meus filhos, não é? Mas eu vou te propor um negócio. Qual é o negócio que Jacó propõe?
Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Será isto o meu salário. Então ele falou: olha, aqueles que estiverem dessa forma, salpicados e malhados, né? Isso com respeito aos cordeiros e os negros, e com respeito às cabras, seriam malhados e salpicados, esse é meu salário, ou seja, você não vai me dar nada, mas toda a cria, todo resultado de um relacionamento na época do cio, que vier, todas as vezes que forem nessas condições, esses que nascerem serão meus. Muito bem. O que Labão pensou? É raro nascer dessa forma, uma quantidade tão grande. Tudo bem, sem problemas. Vai nascer alguns e ele vai pegando. Ele só não sabia, e ele mencionou isso antes, que Deus estava com Jacó. Ele só não sabia que, de repente, só ia começar a nascer desse jeito, desse tipo. E aí você imagina a reação de Labão, né? Então o versículo 33 diz: assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Então, ele está dizendo assim: olha, qualquer um que não seja de acordo com o que eu estabeleci para ser o meu salário, então eu roubei. Então, Jacó já está deixando bem claro: eu não quero nada que seja da sua parte, ou seja, os seus são seus, os meus serão meus. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Queridos, o homem ímpio, que é o caso de Labão, interesseiro, etc., ele vai analisar no ponto de vista da sua experiência terrena, no ponto de vista de um homem natural. Ele era um expert nessa área de gados, etc. Então ele fez uma análise baseada nas experiências dele, cujo resultado era pouco, era muito pouco. Ou seja, isso que Jacó exigiu de salário não era assim algo que viria a ser uma quantidade enorme. Tudo bem, vai ser um salarinho, né? Ele vai conseguir pegar alguns aí. Ele só não sabia que Deus estava por trás disso. Muito bem. Versículo 35 fala: mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. Então, a primeira coisa que Labão faz foi exatamente separar já de imediato aquilo que ele dizia: esses são meus. E passou às mãos de seus filhos. E mais, olha o cuidado que ele vai ter agora. 36. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, entre o rebanho de Labão e o rebanho de Jacó, 3 dias. Vocês estão entendendo como é que Jacó, de repente, conseguiu ir embora? Passando, de uma certa forma, desapercebido de Labão, porque ele vai embora. Ele vai chegar uma hora que ele vai começar a ver as coisas que Labão está fazendo, porque ele vai mudar, cada hora ele coloca um tipo, não é? E ele vai, então, embora de mansinho, como diz o outro. E ele não é notado exatamente por causa dessa distância. Imagina 3 dias, até quando Labão percebeu,
já era, não é? Tomou então Jacó varas verdes. É aqui que eu estava comentando. Aqui não tem nada a ver com misticismo, ok? Se você tentar explicar para mim o significado disso, esses ramos parcialmente descascados de certas árvores, colocados em frente dos bebedouros, não é? Aí já tem vários comentaristas que colocam que esse tipo de planta gera nas ovelhas e nos cabritos realmente alguma coisa acelera, né, o cio, etc. Não tem prova nenhuma. Então, todos os argumentos que já colocaram tal, a não ser que me apresente algum, e se você souber de alguma coisa, pode escrever que eu vou pegar isso e vou examinar, tá bem? Então ele falou, tomou Jacó varas verdes de álamo. Então, alguns comentaristas dizem, não, o álamo, ele tem, provoca, né, de alguma forma, os cordeiros, as ovelhas, né, e as cabras, para que realmente elas possam entrar no cio e gerar filhos. Eu não tenho nenhuma informação clara a respeito disso, tá bem? Então ele pôs, tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, outro tipo de árvore, e de plátano, ou seja, nós temos aqui 3 tipos de, vamos assim, varas, não é? E lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer o branco das vagas, tá? Olá, Max, tudo bem, Lu? Oscar? Então, a gente vê que, meu jovem, então a gente percebe que aparentemente é possível, não sei, esses 3 tipos de vara gerasse algum tipo de procedimento causando assim nas ovelhas algum tipo de reação, mas eu não consigo ver nada cientificamente falando que me dê um respaldo a respeito disso. A única coisa que eu sei é que Deus é que estava por trás disso. Se ele fez isso para que Labão visse, outros vissem e achassem que, ele está fazendo isso, então os resultados são por causa disso, não sei, tá? Eu confesso a vocês que eu não sei, e se você descobrir, por favor, me informe. Então, 38 diz, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para desertar-se. Então, todas essas varas eram colocadas numa posição. Olá, Ana Maria, tudo bem? Então, eram colocadas numa posição tal que quando precisarem conceber, isso é o que colocam como verdade, tá bem? Então ele fala, vinha para desertar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Então a gente percebe que no próprio texto menciona que essas ovelhas, essas cabras, ficavam diante dessas varas e acontecia isso. Mas a gente vai ver. Olá, Ângelo, bem? Oh, Ângelo, que bom vê-lo. Vê-lo não, né? Eu só estou vendo o seu nome, meu querido. Então, a gente não sabe exatamente, no sentido aqui desse mundo, o que realmente isso causa. O que eu sei é o que nós vamos ler depois. Era Deus quem fazia. Se Deus estava permitindo que isso ocorresse dessa forma, nós não sabemos. Então, o versículo 40 diz: Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. Então ele começa a separar. Muito bem. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, então nas fortes ele colocava as varas, nas fracas ele não fazia nada, e aí no resultado era de Labão. Todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho
nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, Jacó era espertinho, não é? Não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, ou seja, Jacó foi se tornando dono de uma imensidão de animais. Teve muitos rebanhos, claro, na medida que os rebanhos cresciam, negociava, então ele passou a ter servos, servas, camelos e jumentos. Isso foi uma consequência do crescimento, né? Agora você fica imaginando Labão se mordendo com isso, né? Ficando muito triste, muito chateado, né? Então, no versículo capítulo 31 diz assim: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Então agora começa já a haver um burburinho, né? Já começa as pessoas falarem por trás, não é? Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, claro. Por que isso? Porque anteriormente Jacó trabalhava somente para Labão e Deus abençoava o trabalho de Jacó e Labão foi ficando muito rico. Então é óbvio que o rosto de Labão era um rosto favorável, um rosto de quem está realmente vendo as coisas acontecendo usando Jacó. Mas quando a coisa mudou, ele começou a ficar muito, muito bravo. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então o próprio Deus agora já chega para Jacó e diz: Jacó, ok, agora já deu tempo, você já tem os recursos necessários, vai embora. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Lembre que ele está a 3 dias em termos de distância da onde está Labão. Ele disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Então, Jacó tinha convicções, sabia perfeitamente que era Deus que estava realizando tudo, não é? Vós mesmos sabeis que, com todo empenho, tenho servido vosso pai. Vocês são testemunhas. Mas vosso pai, olha o que Labão começou a fazer quando começou a nascer as cores que Jacó dizia, essas são minhas. Olha o que ele fazia. Mas vosso pai me tem enganado. Mais uma vez, o enganador não querendo ser enganado, não é? Mas isso tudo fez parte do treino para que Jacó amadurecesse, né? Ele que foi um grande enganador. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Ou seja, a partir de agora, todo salpicado, todo molhado é meu. E o seu é só os pretos, os brancos. Aí começava só a nascer só da outra. Aí ele mudava novamente. Então, por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Era Deus por trás, não eram as varas. E se dizia, os listados serão o teu salário, então o rebanho todo dava listado. Assim Deus tomou, não foram as varas. Não foram as varas. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Então, Jacó era muito consciente de que todo o resultado que ele estava tendo era fruto da ação de Deus a favor dele.
Pois, chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados e salpicados e malhados. E o anjo de Deus. Bem, mais uma vez eu lembro, para quem vem me acompanhando, a gente tem até um pequeno livro, né? Um livrinho, o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Aqui está se falando do próprio Deus, o Logos, o Filho, não é? Todas as vezes que aparecer no Velho Testamento o anjo do Senhor, exceto uma passagem que, pelo próprio contexto, você percebe que era um anjo normal, mas aqui está a graça. Oh, minha filha, minha esposa amada aí. Aqui está falando do anjo do Senhor, o anjo de Deus, né? E vocês vão ver pelo contexto que é Deus falando. E o anjo de Deus me disse, em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo. Deus está dizendo para ele, olha, todas as manobras que Labão tem feito, eu estou vendo. Eu sou Deus de Betel. Betel, casa de Deus, né? Deus de Betel, Deus é El Betel, Deus da casa de Deus. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Então Deus está lembrando o pacto que o próprio Jacó fez naquela ocasião, que pareceu como se fosse uma escada, descia, subia os anjos, não é? Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Elas foram bem treinadas em cobiça, não é? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa. Então, elas mesmas estão reconhecendo. Não tem mais herança nenhuma, não é? Então, tudo que aconteceu agora está conosco, não é? Ou seja, nós recebemos a herança sem que meu pai morresse. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então, elas agora estão dizendo, tudo bem, estamos com você e vamos realmente embora. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Então agora estão voltando para Canaã, ok? Tendo ido Labão fazer tosquio das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Aqui também tem várias discussão teológica. Alguns estudiosos dizem o seguinte, esses ídolos era como se fosse o contrato, como se fosse quando você compra uma casa, compra uma fazenda e tal, você tem lá, né, toda declaração, fulano comprou, não sei o quê, ou seja, você prova através da escritura que aquela casa, aquela fazenda, aquele bem pertence a você. Quem possuísse isso são alguns estudiosos que colocam. Quem possuísse esses ídolos eram os donos legítimos, porque só eles é que podiam ter aquele ídolo que representava aquela casa, aquela fazenda. Bom, isso alguns colocam, tá bem? Mas outros simplesmente diziam que ela ainda tinha o seu coração na idolatria. Bem, nós não podemos afirmar também. Já li várias vezes, então alguns falam isso que eu acabei de dizer, como se fosse realmente uma escritura, não é? E ela estaria levando aquilo que seria, vamos dizer, dela, não é?
Isso aqui são as terras de meu pai, tá bom? E Jacó logrou a Labão, ou seja, enganou Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Não se esqueçam que ele estava a 3 dias de distância. Não era algo que era do lado, pertinho, aí de repente Jacó resolve sair e Labão não toma conhecimento, estava a 15, 20, 50 metros, não. Eram 3 dias de distância. Então, demorou muito para que realmente Labão tomasse conhecimento. E fugiu com tudo o que lhe pertencia, ou seja, não levou nada de Labão, ele não estava roubando nada. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, ou seja, quem viu acontecer lá, para os lados, lá da onde Jacó abrigava o seu rebanho, devia ter alguém de Labão para aqueles lados lá. Não sei se era para tomar conta, para fiscalizar. O fato é que ele demorou 3 dias, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada que pudesse comunicar. Ele veio caminhando 3 dias. Então, no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Ele só ficou sabendo 3 dias depois. Ou seja, aquela estratégia de Labão lá no início, de separar 3 dias para que não misturasse as coisas, para ele surtiu um tiro no pé, não é? Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu no encalço por 7 dias de jornada. Olha só. E o alcançou na montanha de Gileade. Bom, agora a gente vai ver a intervenção de Deus. Lembra que o Senhor é que mandou, falou, vai que eu vou estar contigo. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó bem nem mal. Então, Deus dá um alerta para o próprio Labão, dizendo, olha, toma cuidado com o que você vai fazer. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste? Que me lograste, ou seja, você me enganou, e levaste minhas filhas como cativas pela espada. Ele está colocando para Jacó, dizendo assim, olha, pegou as minhas filhas, né, como se fosse na marra, né? Não, era esposa, ele trabalhou, não tinha nada do que ele está falando, né? Jacó não obrigou ninguém a ir, elas foram porque eram esposa e tinham entendido que Deus estava com Jacó. Porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamborim e com harpa? Olha que mentiroso. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto procedeste insensatamente. Há poder, olha só o que ele vai falar agora. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso Pai, não fosse o meu Deus, ele não disse o meu Deus, o Deus de vosso Pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal, ou seja, cuidado, olha o que você vai fazer. E Labão, por via das dúvidas, falou, é melhor eu me manter tranquilo aqui, porque sei lá o que esse Deus pode fazer comigo, não é? E agora que partiste de vez, por que tens saudades da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Uau! Se aqueles ídolos não tivessem nenhuma importância, Labão não ia se preocupar com eles. Agora, é como eu disse para você, estudiosos colocaram isso, possivelmente fizeram pesquisas e
alguns afirmam que realmente era isso que acontecia. Aqueles ídolos representavam exatamente a escritura do lugar que eles estavam. Então ele fala: puxa vida, você furtou os meus deuses. Respondeu-lhe Jacó: por que tive medo? Ele não mentiu, não. Pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. Então ele está dizendo: olha, eu fiquei com medo de você, porque você talvez fosse fazer com que eu fosse embora sozinho e tomasse as minhas esposas e até os meus filhos, não é? Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Ele nem sabia, não podia nem imaginar que a esposa Raquel havia feito isso. Verificar diante de nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo. Leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, nas duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentado sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, ou seja, não fique chateado comigo, né? Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com regras das mulheres. Mentiu. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então cirou Jacó e altercou com Labão. Ele disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios da tua casa, põe-os aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos, olha o tempo que ele gastou lá. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. Jacó então esteve ao serviço 20 anos. Puxa vida, hein? Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão os requerias. Assim o furtado de dia como o de noite. Ou seja, ele não ganhava nada. E se eventualmente um desses morresse por alguma coisa, ele ainda tinha que, de alguma forma, ressarcir Labão. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Então agora ele está jogando na cara de Labão tudo o que aconteceu. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mão vazia. Ou seja, eu tive medo, é o que ele falou, eu tive medo. Ele vai querer reter tudo e fazer com que eu volte a pé sozinho. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. 20 anos de treinamento. 20 anos que Deus usou Labão para amadurecer Jacó. Então, muitas vezes as dificuldades e problemas são para que você, meu irmão, minha irmã, amadureçam. Eu tenho passado por alguns, eu e Graça temos passado por algumas coisas, principalmente depois que nós mudamos, tá? E muitas dificuldades aqui com essas reformas, tanta coisa para que a gente possa amadurecer e aprender a depender realmente de Deus. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas e os filhos são meus filhos. Os rebanhos são meus rebanhos. E tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Então, o Labão está dizendo: tudo que você está aí é meu.
Não é nada, mentira. Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse a seus irmãos: Juntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jercasaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: Seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou Galeede e Mispa, pois disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Ou seja, não atravesse você para lá nem para cá para atacar, coisa parecida. Se maltratais as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha, de que para o mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Ou seja, você não pode vir aqui para me atacar e nem eu farei isso. O Deus de Abrão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, os abençoou e partiu e voltou para a sua casa. Bem, aqui é uma passagem bem interessante, e hoje nós avançamos um pouquinho no tempo. Normalmente eu terminaria às 7, mas são 7h15, mas eu não podia deixar uma coisa assim em branco, tá bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, acréscimo, alguma colocação, pode fazer isso agora, tá? Eu gostaria muito que vocês interagissem com a gente. E vocês realmente podem me escrever a qualquer momento, seja para mim mesmo, né, no meu WhatsApp aqui, ou vocês podem escrever aqui agora, tá bem? Se vocês tiverem algum pedido de oração, então podem colocar para que eu realmente possa orar por você, tá bem? Eu gostaria que vocês orassem por mim, orassem pela graça. Muitas vezes o inimigo tenta de algum jeito lançar dardos inflamados contra nós. Orem para que realmente Deus possa continuar nos suprindo em todas as nossas necessidades e possa cuidar dos meus filhos, dos meus netos, não é? E que vocês possam continuar aí intercedendo por nós, tá bem? Que Deus abençoe e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nos alegramos muito por sabermos que o Senhor está presente em nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado porque podemos expor a tua palavra. E sabemos, ó Pai, que são raros os que hoje expõem versículo a versículo um livro. E isso é que todos deveriam estar fazendo. Porque quando conhecemos a tua palavra, vamos ter experiências com Deus da palavra. Então, meu Pai, que o Senhor possa despertar no coração de cada um desses que estão conosco e vão estar conosco, que possam estar estudando os livros das Escrituras dessa forma. Eu entrego eles a teus cuidados. Mais uma vez lembro o Chiquita, Senhor, que o Senhor possa cuidar dele, que o Senhor possa remover, seja de forma sobrenatural ou através de médicos, possa remover esse tumor no cérebro. Nós te agradecemos também pelos demais que estiveram aqui, pelos familiares, pela Igreja Batista Regular Filadélfia, pelos membros, pela IBNA, pela Igreja Chinesa, e que o Senhor possa estar, Deus, nos usando. Creio que já no mês que vem já devemos estar começando o trabalho novo dentro da Unicamp. Então, que o Senhor possa estar realmente agindo poderosamente, nos dando sabedoria. Obrigado, Senhor, por tudo,
pela tua santa palavra e podemos entender, através disso que nós vimos, as consequências das mentiras, dos enganos, das manobras, das sutilezas e que Jacó e Labão travaram. Mas obrigado, porque o Senhor tinha um plano maravilhoso na vida de Jacó. E o Senhor não permitiu que Labão fizesse nenhum mal contra ele. Obrigado, Jesus, por esse tempo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? Henrique escreveu agradecimento pela vida com Jesus. Aleluia. Jacó não... por que Jacó não foi embora antes? Por que demorou 20 anos? Boa pergunta, Ângelo. O que acontece, querido, é que, como eu não sei se você entrou depois, Jacó trabalhou 14 anos pelas esposas, e ele não recebia salário, não recebia nada. Ele simplesmente comia, bebia ali na casa, mas ele não tinha salário. Até o instante que ele falou, bom, eu tenho agora que começar a trabalhar para mim. Foi quando ele ficou mais esse tempo, né? Que completou 6 anos trabalhando, só que aí ele tinha um salário que era, dependendo do resultado, ele colhia os frutos de um relacionamento, não é? Entendeu? Então, se de repente dava lá o malhado, dava ele estabelecia antes com Labão que tipo de pele teria o gado, teria a ovelha, a cabra que lhe pertencia. Aí começava a nascer malhado, salpicado, etc. Aí vinha Labão e mudava. Não, agora os malhados, os salpicados são meus. Você fica só com os brancos e os negros. Aí começava a dar só branco e negro. Então, isso deixou o nosso amigo irado muito. E basicamente, pelo que a gente entendeu, tudo foi, vamos dizer, retirado das mãos de Labão, por ele ser um enganador, ser uma pessoa ímpia, né? E foi passado para Jacó. Então é por isso que ele não foi embora antes, tá bom? E ele foi na hora que Deus disse, agora você vai embora. Deus é que disse, agora você já tem os recursos, já está tudo em ordem, pode ir embora que eu vou estar com você, tá bom? Respondido, Ângelo? Sim? Se sim, uma ótima noite. Agradecemos aí a presença de cada um de vocês. E orem por nós, orem pela graça, por mim. A gente tem algumas pendências, algumas coisas que nós temos que fazer. Pensei que as reformas estavam todas liberadas, tudo em ordem. De repente descobrimos alguns vazamentos ainda. A pessoa só vem quarta-feira. Eu tenho que ir para São Paulo agora na segunda-feira para ver algumas coisas, alguns documentos. Enfim, tem algumas coisas que a gente tem que correr atrás aí, tá bom? Mas orem por nós, para que Deus continue aí nos suprindo, nos orientando e dando sabedoria, tá? Fiquem na santa paz do Senhor. Ângelo, se respondeu disso, ok, para que eu possa, senão a gente conversa à parte, tá bom? Um abraço. Vou dar 1 segundo para você responder, Ângelo. Vamos lá? Deu? Obrigado. Bom picareta. É isso aí, menino. Tchau, tchau. Boa noite.